Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo em Nós. Hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre a Palavra de Deus. Nós vamos estar estudando na revista, tá? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre essa revista aqui da CPAD, tá bom? É a lição bíblica, os ataques contra a Igreja de Cristo, tá? Eu vou estar falando sobre a aula número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Então, você que está chegando aqui no canal agora, eu já quero te convidar a curtir o canal, a compartilhar esse vídeo com um amigo, com um irmão, a se inscrever no nosso canal, tá bom? A assinar aí as notificações para que você fique aí por dentro de todos os estudos que a gente vai estar ministrando aqui no canal. Então tudo bem, gente? Vamos começar a nossa aula? A sutileza da imoralidade sexual. Tudo bem? Bom, o nosso textuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. Diz assim o texto: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Primeira coisa, gente, a lição que a gente vai estar estudando hoje, o foco dela vai ser dentro desse contexto, tá? Falando sobre moralidades, tudo que é relacionado à sutileza que traz na vida sexual de uma pessoa. Então a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso, vai ver um pouco do contexto da nossa sociedade em torno disso, então a gente vai estudar um pouquinho sobre essa situação, tá bom? Esse é o nosso textuário, então, anota aí na sua Bíblia. A verdade prática nossa vai dizer assim: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então, vamos lá. A Escritura, condena toda prática sexual fora da esfera do casamento. A gente vai ver no decorrer da lição que o sexo é algo que foi criado por Deus para o ser humano desfrutar. Mas existe um limite, tá bom? Existe algo que a gente precisa compreender sobre isso. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é qualquer pessoa. A gente vai entender dentro da lição o contexto de tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a verdade prática nossa, é que a Escritura ela condena isso. Todo tipo de prática sexual que a Escritura chama de ilícita é quando ela é praticada fora do limite estabelecido pelo próprio casamento, onde Deus estabeleceu isso. Bom, a nossa leitura bíblica em classe vai estar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 até o 20. Vamos fazer a leitura. Acompanhe aí comigo, você. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Isso aqui está lá em Gênesis, tá? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Beleza? Tudo bem? Então, olha só. O nosso corpo pertence a Deus, pois fomos comprados pelo sangue de Cristo. Você não pertence mais a você mesmo. Você agora é de Deus. Então, vamos lá, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Você, querido, você se ajunta a Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Então, você precisa agir como tal. Os membros de Cristo não podem se unir a uma meretriz, a uma prostituta. Tudo bem? Porque aquele que se ajunta com ela, aquele que coabita com ela, que tem relações sexuais com ela, faz um corpo só com ela, porque a Escritura diz isso, que quando há essa relação, é um corpo só.
uma carne só. Mas espiritualmente falando, nós que nos juntamos a Deus, nós recebemos o Espírito de Deus, então somos um espírito só com Ele. Por isso Paulo ele reforça para fugir da fornicação, tá? A relação sexual, né, entre pessoas não casadas. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quando você fornica, quando você se prostitui, também você peca contra o seu próprio corpo. E aí Paulo vai reforçar que o corpo daquele que aceitou a Cristo é o templo do Espírito, é a casa do Espírito, é a morada do Espírito. E o Espírito habita em você. E que você não é mais de você mesmo. Por quê? Porque você foi comprado. Tudo bem? É importante você compreender, você entender que você é de Deus. E o povo de Deus não pode andar de qualquer forma, não pode andar de qualquer maneira, não pode fazer o que quer. Paulo vai dizer isso lá para Timóteo, né? Aquele que se alista nessa milícia, nesse exército, ele não se alista para agradar a si mesmo, mas ele agrada aquele que o chamou. O bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida, tudo bem? Mas ele agrada aquele que o chamou. Tudo bem até aqui, gente? Eu espero que vocês estejam compreendendo bem a temática. Eu não pretendo me alongar muito, quero esclarecer os principais pontos aqui dessa aula para vocês, tá bom? Paulo, na carta aos Romanos, nos mostra que a humanidade se tornou insensata e desconhece a Deus. Então, Paulo, aqui a leitura bíblica em classe, ela aborda tanto o 1 Coríntios 6, 15 ao 20, quanto Romanos 1, 26 a 28. Então, a gente vai agora para Romanos e vamos compreender o que Paulo vai abordar lá. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, então o homem ele deixou a sua natureza e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Aqui estamos falando de um comportamento homossexual. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ponto focal. Quem não conhece a Deus se entrega a sentimentos perversos. Esse é o nosso ponto central aqui, o nosso foco. Aqui, a gente não pretende ficar condenando as pessoas, tudo bem? A gente não pretende aqui com essa aula ficar ofendendo ou atacando ninguém. Mas o nosso objetivo é mostrar o que a Escritura ensina, tudo bem? Então, o que a Escritura ensina, e é o que nós cristãos acreditamos, é o que Deus instituiu. Homem e mulher, macho e fêmea. Passou disso, não é o desígnio de Deus. Então, nesse contexto que a gente está lendo aqui de Romanos, as pessoas abandonaram o uso natural, tá, do casamento ali, se inflamaram em paixões uns para com os outros, tanto mulher com mulher, homem com homem. Isso gerou alguns problemas, tá, para esse pessoal naquela época. E Paulo ele vai reforçar que essas pessoas não tinham conhecimento de Deus, não entendiam a natureza de Deus e o desejo de Deus. Por isso Deus permitiu que eles se entregassem a esse sentimento. É importante que você compreenda que existem tentações na vida do homem, na vida da mulher, maus desejos, todos nós sentimos isso, porque a nossa natureza é caída, é pecaminosa, mas Cristo nos chamou para viver uma vida diferente, uma vida transformada pelo seu Espírito, pela sua vontade, pelo seu poder da cruz, de transformar o pecador em uma pessoa justificada. Então, Deus ele está nos chamando a uma nova vida, a sermos transformados pela sua vontade. Beleza? Vamos avançar. O que a gente vai ver como ponto central nessa aula aqui? O que nós vamos estudar essencialmente? A gente já fez aqui uma introdução, tá bom? Do que a gente vai falar, mas o que é o principal que nós vamos ver? Vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a revolução sexual, tá? Sobre a distorção da sexualidade no mundo moderno. E o padrão bíblico, o que a Bíblia ensina de fato sobre isso. Tudo bem? O que a gente vai compreender em relação
disso vai estar dentro desses 3 tópicos principais. Então, primeiro, eu vou fazer até a leitura aqui na revista. Você que tem a revista, você vai conseguir me acompanhar. A gente vai estudar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre a revolução sexual. Ela vai estar dividida em 2 temas principais. Esse novo paradigma relacionado à sexualidade e a quebra desse tabu, né, que é o sexo de uma forma mais proeminente, mais clara. Vamos falar sobre esse novo paradigma, tá? Vou fazer a leitura aqui. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, assim como Adão e Eva, como a Bíblia estabeleceu. Tudo bem? Não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. A gente vai ver, dentro desse contexto, que sempre foi difícil, as pessoas comentaram, falarem bastante sobre isso. Mas a revolução sexual, ela vem acontecendo desde o século XVII ali, né, até hoje. O pessoal fala muito ali de 1960, mas ela já vem acontecendo desde antes com muitas pessoas. Você que já estudou um pouquinho sobre esse assunto, vai ver que veio as pílulas anticoncepcionais, começou a haver um certo pensamento, um certo raciocínio voltado ao sexo livre, né? Você não ter mais um parceiro fixo, você poderia se expressar livremente de forma sexual. E a gente vai ver que a Escritura ela prega algo contra isso, tá? É ensinado, principalmente na mídia hoje, que as pessoas, para serem livres, elas precisam ter uma expressão sexual aberta, elas podem fazer o que quiser com a sua sexualidade, mas não é o ensino de Deus, não é o ensino de Cristo. Esse não é o ensinamento que nós temos na palavra, na Escritura. O que nós aprendemos com ela é que tem que haver decência. O que nós aprendemos com a Escritura é que o homem deixará o seu pai, deixará a sua mãe, se apegará à sua mulher e ambos serão uma única carne. É isso que nós aprendemos com a Escritura. Não existe outro padrão bíblico para isso. Tudo bem, gente? Então, a revolução sexual ela veio para justamente modificar e quebrar, né, esse pensamento judaico-cristão relacionado a essa visão conservadora. Tá? Isso está muito ligado também ao feminismo. Né? Às vezes a gente pensa, o pessoal que tem muito entendimento sobre isso, né, pensa ter muito entendimento sobre isso, pensa que o feminismo veio lutar por direitos civis relacionados às mulheres. Mas a verdade é que essa não é a pauta principal. Você pode ver hoje na mídia, principalmente, o foco da luta pelas mulheres, né, nunca é os seus direitos em si, civis, né, como já foi falado muitas vezes. O feminismo levanta essa bandeira como se defendesse os direitos das mulheres, mas na verdade o feminismo tem uma visão muito voltada à revolução sexual, tá? E pensa em destruir o casamento e a família. E a gente sabe que todas as pessoas que têm esse pensamento é um pensamento anti-Deus, um pensamento anti-Cristo. Tá? A destruição do casamento, a destruição da família e a destruição por consequência da igreja. Então, eu preciso que você reflita sobre isso. Tome cuidado com quem você segue em redes sociais, em quem você acompanha, para você não cair em doutrinas malignas, em pensamentos que vão contra a mensagem de Deus em nome do amor, tá bom? Então, cuidado. Se aprofunda na Escritura. Você que se diz ser um servo de Deus, entra na Escritura, busca aprender a palavra de Deus de verdade. E aí você vai ver o que Deus realmente deseja, o que Deus realmente quer. Tudo bem, gente? Vamos lá no segundo tópico, quebrando o tabu. Nesse texto a gente vai ver o seguinte, ó. A partir dos anos de 1960, como eu já falei, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV. A contracultura chega com muito mais força
e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade pode ser visto com mais naturalidade, com mais normalidade. Então, a partir desse período, nessa era mais moderna, a gente vai ver que esse tabu ele vai sendo cada vez mais jogado por terra, cada vez mais quebrado, principalmente com a grande evolução da mídia. Tá? Novelas, filmes, tudo bem? Com a ascensão das redes sociais, você vê muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, né? E essas pessoas defendem esse tipo de pensamento, claro que contra a Escritura, mas todo aquele que não entende a palavra de Deus segue esse tipo de pessoa. Então, cuidado, mais uma vez, cuidado. Quero exortar você a entender que Deus é amor. Sim, mas Deus é um fogo consumidor. Deus é justo e Deus estabeleceu os seus parâmetros. E o homem que não fizer a vontade de Deus, o homem que não seguir o que Deus determinou, o que ele plantar, ele vai colher. Vamos lá. Vamos falar sobre as distorções relacionadas à sexualidade sadia. Primeiro, nesse Quebrando o Tabu, a gente levantou a questão da fornicação, do adultério e do homossexualismo. Como foi falado, isso antigamente era visto com uma certa repulsa, tá? Mas a partir dessa década de 60, 70 para frente, até o tempo que a gente vive hoje, muitos cristãos até, né, muitas igrejas, começaram a fazer concessões com relação a isso, começaram a aceitar esse tipo de comportamento. E a sociedade, então, que não conhece Deus, principalmente, faz isso a todo tempo. Então, a prática da fornicação, nós já comentamos aqui que seria a relação entre pessoas solteiras, né? O adultério, que é pessoas que são casadas e se relacionam com outras pessoas, seja solteiros ou casados também. E o próprio homossexualismo, são comportamentos que foram apoiados pela grande mídia, são apoiados hoje pela sociedade e são normalizados em nível estratosférico. São normalizados em filmes, como já falei, em novelas, em canções, tudo bem? E até no meio evangélico tem gente normalizando isso. Então, devemos ter atenção. O tempo que a gente vive é um tempo de muita dificuldade. Se a gente não estiver atento, se não estivermos preparados para compreender isso, nós vamos perecer, nós vamos errar, nós vamos deixar o caminho de Deus em prol da sociedade. Devemos compreender que devemos primeiramente obedecer a Deus. O mais importante é obedecer a Deus, à vontade de Deus. E os homens, fica difícil. Foi o que Pedro e João fizeram. Você que conhece a palavra sabe disso. Eles estavam pregando em nome de Jesus. E quando eles começaram a pregar, as pessoas falaram, não, para, vocês vão parar, nós não queremos que você pregue esse nome aqui. Eles falaram assim, não, nós vamos obedecer a Deus, fomos chamados para pregar e vamos pregar. Nós que somos verdadeiros cristãos, vamos continuar pregando. Nós amamos as almas, amamos as vidas. Nós amamos o adúltero, o fornicário, o homossexual. Não desejamos mal para essas pessoas, mas anunciamos a verdade de Deus. A verdade de Deus é que isso não é o desejo de Deus. Tudo bem, gente? Então não vamos nos esconder. Vamos continuar pregando a verdade, anunciando o evangelho verdadeiro, genuíno, não adulterado, como muitos têm ensinado aí. Qual seria, então, o padrão bíblico relacionado ao sexo, relacionado à coabitação entre um homem e uma mulher? Qual seria? A gente vai ver aqui 3 subtemas, tá? Primeiro,
o sexo foi criado para quê? Ele atende uma necessidade da criação. Deus, quando ele abençoa Adão e Eva, ele diz assim: vocês devem crescer e devem se multiplicar, encham a terra, dominem a terra. Vocês estão sendo abençoados. Então, a procriação, a continuidade da espécie, né, é uma necessidade da criação. Biologicamente falando e espiritualmente falando, Deus criou para isso. O segundo tópico seria o complemento e a satisfação dentro do contexto bíblico, ou seja, dentro do próprio casamento. Então, o homem e sua mulher, né, o esposo e a esposa, eles vão se alegrar, eles vão se amar, eles vão cuidar um do outro e vão constituir uma família. E o sexo vai trazer essa satisfação dentro do contexto familiar, dentro do casamento. E por último, eu botei ali, tá 2, né? Esqueci de botar 3. Seria o posicionamento cristão e o homossexualismo. Como é que a gente se posiciona? Nós devemos odiar o homossexual? Nós devemos tratar mal? Não. Jesus fala assim: vinde a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus, ele está chamando os pecadores ao arrependimento. Ele fala assim: eu vim para aqueles que estão doentes, porque os sãos não precisam de remédio. Todos nós temos alguma doença, e eu digo isso de forma espiritual, né? Todos nós temos algum pecado dentro de nós e precisamos nos arrepender. E precisamos reconhecer que precisamos de Deus e de Cristo. E Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida e vida eterna. Então, qual é o nosso posicionamento? Nós abraçamos essas pessoas. Nós queremos vê-los voltados à vontade de Deus. Muitas pessoas vão ver isso e vão achar que nós odiamos, ou nós maltratamos, nós dizemos que somos e que fazemos, que somos perfeitos, mas não. Nós sabemos que somos deficientes e falhos, mas nós buscamos a face do nosso Criador. E nós temos um padrão. E ele está aqui. Nós temos um padrão a ser seguido. A Bíblia Sagrada. E ela ensina, e esse padrão nunca vai mudar. Independente de qualquer coisa. Então você, que está vendo esse vídeo, o Senhor está te chamando ao arrependimento. Seja se você viveu na prática do homossexualismo, ou na prática da fornicação, ou vive nessas práticas, ou do adultério, ou qualquer outra situação de que o sexo ele seja distorcido, tá bom? Deus te convida ao arrependimento, produza fruto de arrependimento. Não deixe que a sociedade te engane. Não deixe que esse padrão estabelecido hoje te engane, porque Deus ele quer salvar, Deus ele quer libertar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes e resiste àquele que é soberbo. Então não vamos nos colocar numa posição elevada, mas numa posição de humildade diante do nosso Deus e reconhecer que Ele é o Salvador de todos. Mas a eficiência da sua salvação se cumpre naquele que crê. Vamos lá, vamos ler a conclusão aqui. Depois você pode ler a revista com calma, a aula completamente. Eu fiz uma leitura aqui mais rápida para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Olha, vai falando aí já nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer ver mais aulas sobre a revista CPAD ou qualquer outra revista cristã, fala aí comigo, fala assim: eu quero aprender mais sobre isso, quero ouvir mais sobre isso, já dá uma curtida aí no canal, compartilha esse vídeo, assina a notificação aí para você não perder nenhum estudo aqui do canal, tudo bem? Conclusão, nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica. Falamos sobre a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Você vai se sentir pleno, porque você vai fazer o que você nasceu para fazer. Quero mais uma vez te chamar a crer em Jesus,
a ouvir a palavra dele. O Jesus que muitos têm ensinado aí não é o Jesus da Bíblia. Mas o Jesus da Bíblia é esse, é aquele que ama o pecador e o chama ao arrependimento. Então, continua com a gente aqui. Você quer aprender mais sobre a Bíblia? Quer entender o que a Bíblia fala de verdade sobre as coisas de Deus? Esse é o lugar certo para você, tá bom? Então eu quero já pedir a Deus que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja e que Ele fique com você todos os dias. Siga a vontade de Deus e faça o que Ele deseja e seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Tchau!